incomensurável estar aqui com vocês nessa belíssima tarde de segunda-feira. Meus amigos, minhas amigas, hoje começamos o nosso curso de estagiário do MP, então gostaria de, antes de qualquer coisa, agradecer a presença de todos. Teremos aí 2 semanas de preparação intensiva para a nossa prova, com diversas aulas, diversos professores nas matérias principais. E é claro também agradecer o pessoal aí de casa que está nos assistindo. Você que acaba de largar o Xvideos e vai para o YouTube, muito bom. Meus amigos, por obviedade, quem está em casa está aproveitando, mas sei que quem está aqui na sala, uma sala relativamente cheia, também vai aproveitar por demais. Mas já começo o curso pedindo desculpas a vocês. De última hora apareceu um probleminha para eu resolver na coordenação e ontem eu liguei para o professor Iago, que ministrou constitucional no semestre passado, e ele aceitou vir, então ele vai lecionar Direito Penal e Direito Constitucional. Peço desculpas, nessa primeira aula o Iago vai me substituir em constitucional, mas na segunda serei eu com a resolução de questões, tá bem? Aproveitem bastante. O ano passado, creio que todas as indagações da prova de constitucional, o professor Iago falou em sala de aula, foi um dos professores com o maior número de acerto na incidência, é professor do êxito, ex-aluno dessa casa, arrebentando no êxito, está até tomando meu lugar lá como coordenador daqui a pouco. E meus amigos, tenho certeza que vocês vão gostar. Só uma última coisa que eu queria dizer: não deixem de estudar bastante nessas 2 semanas, aproveitar esse cursinho e se lembrem, doutores, que esse tipo de prova é uma questão de esforço acima de tudo. Se vocês se esforçarem, se dedicarem, inevitavelmente vocês irão bem, tá bem? Beleza? Muito obrigado pela atenção. Uma salva de palmas para o professor Iago. Meu amigo. Tchau, tchau, pessoal. Bom, pessoal, boa tarde. O professor Bruno já pôde me apresentar. Meu nome é Iago. É uma alegria estar aqui com vocês de novo nessa segunda oportunidade. Já ministrei ano passado também Direito Constitucional, revisão aí para o processo de seleção de estagiários do Ministério Público. E amanhã a gente se encontra oficialmente com o Direito Penal. Então vou fazer propaganda aí das 2 áreas, particularmente são as minhas áreas preferidas, tanto que são as minhas áreas de especialização. Tá? O que vocês tiverem dúvida, podem perguntar aí ao longo da aula. Tá? A gente vai precisar ser, digamos assim, um pouco mais sucinto, mas essa aula ela já se encontra gravada e disponível no YouTube, para quem já teve a oportunidade de assistir. Quem não, acesse o canal do professor Bruno Criado, tá? No YouTube mesmo. E aí vai ter as aulas do ano passado. E aí a gente toca daqui para frente. Todo o material que eu disponibilizar para vocês aqui na sala vai ser disponibilizado no link, porque o professor Bruno vai fazer o upload do vídeo, e aí lá vocês conseguem fazer o download do material. Gente, não é nada demais, tudo que eu falar para vocês, vocês conseguem anotar. Se eu estiver falando muito rápido, vocês peçam para eu reduzir. Alguns de vocês já tiveram aula comigo aqui no Missal, no dia a dia? Já, né? Já conheço alguns rostos por aí. De uma menina no 2º ano falava que eu falo mais rápido que o nordestino. Ela fala: menino, eu sou de Sergipe, você fala mais rápido que o nordestino. Eu falei: bom, então se você disse, eu tenho propriedade para reconhecer, então eu vou reduzir um pouco a velocidade que eu estou falando. Valeu, Bruninho. Obrigado. Alguém aqui, tem alguém aqui de 1º ano? Não? Só o pessoal de segundo ano? Não? Não tem? Tem? Então levante a mão por gentileza. Muito bem. Pessoal de 2º e 3º ano? 4º e 5º ano, tem alguém aí? Não? Beleza. Tinha um pessoal de 5º ano que falou que ia vir porque revisão nunca é demais, né? E a OAB está apertando aí no calo, né? Mas enquanto a OAB não aperta no calo de vocês, a gente vai estudando aí para o concurso estagiário. Bom, hoje o nosso primeiro encontro vai falar sobre direito constitucional. Obviamente a gente não vai rever os 250 artigos da Constituição, tá? São os artigos atinentes ao Ministério Público, às funções constitucionais do Ministério Público. Então a gente vai falar aí um pouco sobre essa instituição que o Cândido Dinamarca define com a gente como uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. O que significa isso? A Constituição, quando ela vai elencar todas as funções essenciais da Justiça, dentre elas a advocacia, o Ministério Público, a Defensoria Pública, também são consideradas funções essenciais da Justiça, por disposição da nossa Constituição. Aonde o Ministério Público, de uma forma geral, está previsto no texto constitucional? Os artigos 127 e seguintes da Constituição. É lá que está instituída a função do Ministério Público.
esse órgão estatal essencial para a preservação dos valores do Estado. E a gente vai ver aí que esse órgão estatal ele tem uma série de incumbências, princípios que os regem, direitos, garantias, e é isso que a gente vai estudar hoje. Porque todos esses princípios que o regem, direitos e garantias, são instituídos pela nossa Constituição Federal. Tá? Então, está lá no capítulo 4 do título 4 da Constituição, para quem quiser ver, artigo 127 e seguintes. Quem quiser não, vocês irão ver, porque é isso que vai cair na prova de vocês. Tá? Se não ver, não tem como acertar a prova. Se não estuda, a não ser aquelas pessoas que têm mais facilidade de pegar só o que o professor fala, existem essas pessoas, não sou eu, não é o meu tipo, né? Não sei vocês, mas precisa dar uma lida. Tá? Chegou em casa, artigo 127 e seguintes da Constituição. O artigo 127 vai trazer já para a gente a definição do Ministério Público, que é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, repetindo até aquele conceito do Cândido Lamarck, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos direitos sociais e dos direitos individuais indisponíveis. Essas são as 4 pilares de defesa do Ministério Público. É uma instituição do Estado que existe para tutelar 4 searas de direito. Quais são essas 4 searas? A ordem jurídica como um todo. Vejam, meus amigos, o Ministério Público é incumbido, é o principal interessado em manter a integridade da ordem jurídica, em manter que a lei seja cumprida, que a Constituição seja cumprida. É a primeira instituição interessada nisso. Tá? Tanto é que a lei vai atribuir diversas funções para o Ministério Público, que ou ele é titular para defender a lei, o cumprimento da lei, ou ele é aquela pessoa que vai fiscalizar se a lei está sendo cumprida ou não. Então vejam, por exemplo, nas ações penais públicas incondicionadas à representação, o Ministério Público é o próprio órgão interessado em manter a tranquilidade, a paz social. Veja, se alguém comete um crime de ação penal pública incondicionada, a paz social foi desfeita. Alguém cometeu um homicídio. Aí vem a mãe da vítima e fala, não, tadinho, deixa o réu, não precisa processar ele, não, eu gosto dele, meu filho que não valia nada. Pode falar isso? Não pode. Não interessa quem era esse réu, se era má pessoa, boa pessoa, se perdoava, se não perdoava, não interessa. A partir do momento que houve um homicídio, a paz social foi desestabilizada, a ordem jurídica foi ferida. Há uma ordem, não matar, matar alguém é crime. O Ministério Público é a primeira instituição a defender a ordem jurídica, por isso a ele incumbe promover a ação penal pública incondicionada. Tá? Mas veja, como eu disse, ele também tutela a ordem jurídica quando ele não é o titular. Ou seja, mesmo que a ação, a titularidade da ação penal não caiba a ele, ou não só da ação penal, da ação civil, administrativa, assim por diante, quando não cabe a ele, ele funciona como fiscal. Por exemplo, se há um processo de adoção, quem são os interessados numa adoção? A criança ou o adolescente que está sendo adotado e os pais que adotam, certo? O MP está fazendo alguma coisa aí? Ele é criança, ele é pai? Não é. Mas ele faz o quê? Fiscaliza para ver se a ação da adoção está correndo nos trâmites que deveria. É a função atribuída a ele que é conhecida como custos legis. Significa o quê? Ele é fiscal da lei. É isso que diz o latim. Custos legis, fiscal da lei. Ou pega, por exemplo, uma ação penal privada. Significa o quê? Não é o interesse do Ministério Público punir. O interesse é da vítima. Por exemplo, nos crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação. Quem interessa a punição do ofensor? A vítima, não a sociedade como um todo. Tá? A ordem jurídica ela foi abalada, mas o maior interesse é da vítima. O que faz o Ministério Público? Oferece denúncia? Não, compete à vítima oferecer queixa. E o MP faz o que nessa ação? Fiscaliza o cumprimento da norma penal. Então veja, a ele é o principal interessado na defesa da ordem jurídica. Segundo ponto, a defesa do regime democrático. Não só defender a democracia, como aquele instituto que a gente conhece, de participação popular, direto e indireto, por meio de voto ou não. Não só esse instituto, mas todas as instituições do regime democrático. O que significa isso? A integridade do poder judiciário, a integridade do poder legislativo, a integridade do poder executivo. Veja, se alguém, um administrador público, um prefeito, um governador, um presidente, desvia dinheiro público ou faz mau uso dele, o Ministério Público passa a ser legitimado para defender o interesse público. Defender o quê? O
o dinheiro público, o povo, a população que recebe aqueles investimentos do dinheiro que foi mal utilizado. Veja, é defesa do regime democrático, não do voto, como a gente pensa, mas das instituições, da integridade das instituições. Dos interesses sociais. O que a gente pensa como interesses sociais? Os interesses sociais são todos aqueles relativos aos direitos supra-meta-individuais. Eu tenho direito à vida, mas nós, enquanto sociedade, temos direito a uma vida saudável, um meio ambiente bem cuidado. Veja, são interesses que não dependem mais da seara, sai do direito de cada um. Você tem direito ao teu emprego, você tem direito a uma educação, sai dessa esfera do direito individual, passa a ser um interesse que supera a toda a sociedade. É de todo mundo ao mesmo tempo que não é de ninguém. Deu para entender isso? Ficou um pouco claro, ficou meio obscuro, tranquilo? Eu vi sua carinha, ficou meio assim, não gostei muito. Por isso, interesses sociais é também do interesse do Ministério Público, é também dever do Ministério Público a defesa dos interesses sociais. E por fim, a defesa dos direitos individuais indisponíveis. Isso aqui pega muita gente em prova do MP, porque não é qualquer interesse individual. Não é qualquer interesse individual. A gente acabou de falar que os interesses sociais são aqueles supra-individuais, mas ele também defende direitos individuais. Mas só aqueles que são, são aqueles que são indisponíveis. Tá tocando esse celular, tô sentindo ele vibrar aqui. Pode deixar ele? Você que sabe ele. São aqueles que são indisponíveis. Como assim, Iago? Indisponíveis? Bem, vamos pegar um exemplo. O nosso direito à vida, o nosso direito à saúde, o nosso direito à paternidade responsável. Por exemplo, se o menor não tem o nome do pai registrado na certidão de nascimento, certo? É um direito dele ter o nome do pai registrado. Quem tem que mover a ação contra quem? A criança ou o adolescente contra o genitor que não reconheceu ele. O MP está onde aí? Não está em nenhum lugar. Mas é interesse dele que a lei seja cumprida. É interesse dele fiscalizar esses procedimentos. Ele atua também como fiscal da lei. Mas veja, vou dar uma situação para vocês que o MP vai ser legitimado extraordinário. O que significa isso? Ele, em nome de terceiro, vai pedir a defesa de um direito. Por exemplo, você tem um idoso que mora em determinado asilo, que mora numa casa de acolhimento. A família, colocou lá, esqueceu ele lá, esqueceu de propósito. Não manda dinheiro, não dá carinho, não faz absolutamente nada. Enfiou o idoso lá na casa, lá no asilo e deixou. O que pode o Ministério Público fazer? Vocês ainda não chegaram, não tem ninguém do quarto ano aqui ainda. Quarto ano, direito de família, alimentos. Direito ao alimento não é só de pai para o filho, não. É toda a família. De quem precisa para quem pode pagar. Então, o neto pode pagar para a avó, sobrinho para o tio, pai para o filho, qualquer relação. Então, veja, aquele idoso morando sozinho, abandonado, não deveria, mas está lá. O que o MP ao tomar, o Ministério Público ao tomar conhecimento disso faz o quê? Ele ingressa com uma ação de alimentos em face das pessoas que deveriam alimentar. Quem são essas pessoas? A família. O filho daqueles idosos, os netos daquele idoso que está lá, seja quem tem dinheiro, verba, recursos para fazer isso. Mas veja, o direito é de quem? Do idoso. Não é do Ministério Público. Mas o Ministério Público vai atuar como legitimado extraordinário. Ele assume o lugar como se o direito fosse dele, porque é um direito individual indisponível. Quando vocês estiverem no quarto ano, vocês vão descobrir que o direito ao alimento é indisponível. Ah, mas eu tenho minha vizinha, eu criei minha filha sozinha, meu filho sozinho, nunca pedi ajuda. Não tem problema. Você nunca exercitou o direito, mas ele nunca deixou de existir. Então, aquela mãe que cria uma filha 10, 15 anos sozinha, quando ela faz 15 anos, pede ajuda para o pai fala o quê? Você nunca me procurou. Não interessa, o direito ele é indisponível, não caducou. Está dando para entender isso? Então o MP sai na defesa dessas pessoas, nessas situações em que o direito é individual sim, mas ele é indisponível. E se ninguém está exercendo, ele vai lá
e aciona, ele vai lá e atua na defesa desses interesses. Tranquilo, pessoal? No artigo 127, então, a gente vai ver os 4 pilares de defesa do Ministério Público. O parágrafo 1º vai trazer para a gente os princípios institucionais do Ministério Público. Meus amigos e minhas amigas, isso cai a rodo na prova dos senhores e das senhoras. É aqui que o examinador vai querer saber se você estudou ou não, além dos outros pontos. Mas é aqui que, com certeza, aposto os senhores aqui, gravado, que vai cair uma pergunta relacionada a isso, no mínimo. Por que é a pegadinha? Porque aqui o Ministério Público tem como princípios institucionais a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Parece que são 3. Quando a gente lê, são 3 princípios, só que na verdade são 4. O quarto, ele é um princípio implícito. Quem só estuda pelo texto da Constituição não sabe. Aí que está a importância da gente ler doutrina, participar de sala de aula e assim por diante. Então vamos lá, vamos começar falando princípio por princípio. Se os senhores ou senhoras tiverem alguma dúvida, podem levantar a mão, pode perguntar, não fiquem acanhados. Tá? Vamos lá, princípio da unidade. O que é o princípio da unidade? A gente sabe? Tá bem óbvio, gente. Não precisa ter medo não. É uma instituição una. Tá certo? O que mais quer dizer o princípio da unidade? Tá certo? O que mais quer dizer o princípio da unidade? Qual é o reflexo disso? O significado prático do princípio da unidade? Pode se dividir. Não, a individualidade não pode ter. Vamos lá, vamos para uma então. Vamos lá. Unidade. Os membros do Ministério Público integram um só órgão, de uma única organização. O que existe dentro são meras separações e divisões administrativas. É para ajudar, facilitar o trabalho. Então vejam, gente, quando a gente fala que um promotor é promotor, ele é promotor e pronto, acabou. No Brasil inteiro ele é promotor. Quando a gente fala que um juiz, ele é juiz, não interessa aonde, por quê, porque ele é juiz no Brasil inteiro. A jurisdição dele vai no Brasil inteiro, o poder de mandar dele vai no Brasil inteiro. O do promotor, a mesma coisa. Só que peraí, por que a gente tem um promotor que trabalha só com justiça criminal em Lorena? Outro promotor que trabalha só com justiça civil em Guaratinguetá, e assim por diante. Porque são meras repartições de trabalho, para ele não acumular tudo em cima dele. Certo? Isso que acontece, então, não fere o princípio da unidade. Muito pelo contrário, isso ajuda a manter o princípio da unidade. Você imagina que loucura se todo promotor fosse responsável por tudo. Não ia ter como. Então essas divisões administrativas, elas existem, mas não ferem o princípio da unidade, porque todos eles trabalham em prol de uma só instituição. Tá? O princípio da indivisibilidade parece com o princípio da unidade. Ué, se é una, é indivisível. Então é uma só e não pode dividir? É mais ou menos. Vamos lá ver como isso funciona. Indivisibilidade significa o quê? Seus membros, os membros do Ministério Público, não se vinculam ao processo que eles estão trabalhando. O que significa isso? Quando um promotor de justiça oferece denúncia, o que é denúncia? Vamos lá, futuros estagiários do Ministério Público, o que é a denúncia? A denúncia, ou a queixa também, tá? A denúncia, que é a peça inicial da ação penal oferecida pelo Ministério Público, vai ser subscrita por um estagiário, não, tô brincando, vai ser subscrita por um promotor de justiça. Só que não é o promotor que está oferecendo a denúncia, é o Ministério Público na figura de seu promotor. Então vejam, todos integram uma só instituição, o Ministério Público. Quem atua é a instituição, não é o promotor. Então não dá para falar assim, nossa, mas um promotor tem um entendimento, o outro tem outro. Não existe isso. A instituição tem um entendimento. Tanto que, às vezes, podem acontecer aparentes conflitos de entendimento. Um promotor denuncia o mesmo fato por um crime. O outro promotor denuncia o mesmo fato na cidade dele por outro crime. Quando começa a acontecer essas dissonâncias, o Conselho do Ministério Público se reúne e edita uma resolução para padronizar o entendimento. Por que isso acontece? Por que isso acontece? Porque quem atua é a instituição e não o promotor de justiça. Ficou isso tranquilo para vocês? Todos integram uma só instituição, por isso o princípio da unidade, mas a indivisibilidade significa o quê? Que a instituição toda atua naquele processo.
Então veja o peso de assinatura de um promotor de justiça. Ele não assina por ele assina por toda a coletividade que ele defende, por toda a instituição. Ficou isso tranquilo para vocês? Agora o último princípio, que na verdade eu gosto de dizer que são dois princípios, é o princípio da independência funcional. Significa o quê? Os membros do Ministério Público são independentes. Aliás, a instituição Ministério Público e seus membros são independentes para atuar naquilo que eles trabalham. O que significa isso? O Ministério Público, enquanto instituição, não pode receber uma pressão política e falar, ó, ou denuncia e trabalha desse jeito, ou não tem mais verba. Está dando para entender? Não existe isso, porque é uma instituição independente. A independência funcional é da instituição. Também não pode existir isso dentro dos membros do Ministério Público. O que significa isso? O promotor de justiça está trabalhando naquela cidade, está investigando um vereador, um prefeito que é corrupto, alguém que está fazendo mau uso do dinheiro público, chega alguém e fala, ó, aqui na minha cidade não funciona assim. Aqui você trabalha do jeito que eu quero, porque senão você, ó, zarpa, tá fora. Não funciona. Esse tipo de pressão não funciona, nem pode, gente. Se o Ministério Público é incumbido de defender a sociedade, o regime democrático, imagina se a gente funcionasse com pressão. Não funcionava. Ia ser a lei do mais forte, aquele que ditava as regras, aquele que tinha o poder econômico ou a força que mandava. O Ministério Público não funciona assim, por causa do princípio da independência funcional. Isso é assegurado funcionalmente à instituição do Ministério Público e aos promotores de justiça no uso das suas atribuições. Então, se aquele membro do Ministério Público, aquele promotor de justiça, quer investigar aquela pessoa e colocou na cabeça que vai investigar, deixa, não tem o que fazer. Tem que ir até o final da investigação dele. E não adianta ficar assim, ó, vou matar você. Quer saber? Eu não vou matar, já que não está dando certo, sua família está toda aqui, já sei o que eu vou fazer. Você vai ser promotor de justiça lá no Acre. Vou transferir você lá para o Acre. Aí você não vai ser mais promotor de justiça nenhum. Então você faz o seguinte, ou você derruba a investigação, ou você vai lá para o Acre. Imagina que coisa horrível. Como que o promotor ia trabalhar? Como que ia ser isenção no trabalho dele? Não ia ter. Em vista disso, garante essa independência funcional. Por que eu estou explicando isso para vocês com esse exemplo? Porque, a partir do exemplo da independência funcional, eu vou entrar... eu tinha esquecido disso aqui, mas a gente já entra nessa discussão. A partir desse artigo, eu vou dizer para vocês um princípio do Ministério Público, que é, aliás, uma garantia do Ministério Público, que é a garantia da inamovabilidade. O que significa isso? O promotor de justiça, quando ele chega numa cidade, só sai de lá porque ele quer. Não tem força política, a gente vai ver a exceção, não tem força política que vai tirar ele de lá para garantir que ele faça o trabalho dele bem desenvolvido. Está dando para entender, pessoal? Certo? E o artigo 28 do Código de Processo Penal? Uma pergunta que influencia nisso. Gente, Código de Processo Penal, não cai para vocês, mas é uma coisa que eu gostaria de trazer. O que diz o artigo 28 do Código de Processo Penal? Ele é um pouquinho grandinho. Se o órgão do Ministério Público oferece uma denúncia, o juiz não é obrigado a aceitar. O juiz faz uma análise dos requisitos para ver se aquela denúncia tem requisitos mínimos. Quais são os requisitos mínimos? Daí vocês precisam começar a saber. Matéria de quarto ano, vocês precisam começar a saber. Provas da materialidade. O que significa isso? Tem que ter prova que o crime ocorreu. Sem prova que o crime ocorreu, a denúncia não pode ser oferecida. Então, prova da materialidade. Outro princípio, outra causa, outra necessidade, outro requisito para a ação penal começar. Princípios e indícios de autoria. Ou seja, sem provas de materialidade, sem indícios de autoria, a ação penal não pode começar. O promotor oferece denúncia, o juiz tem que aceitar ou não a denúncia. O que o juiz faz? Analisa se há provas de materialidade e indícios de autoria. O que são indícios de autoria? Tem que parecer que foi o fulano. Minimamente. Alguém tem que ter ouvido dizer. Por quê? Se não tem nenhuma conexão entre o sujeito investigado e aquele crime que cometeu, não tem como a gente processar essa pessoa. O processo penal, meus amigos, só tem uma finalidade. Uma. Condenar a pessoa. Não tem outra. Só tem uma finalidade. Condenar a pessoa. Como que a gente vai pedir para o Estado aplicar uma pena nele se a gente não tem nem uma
dúvida razoável se aquela pessoa cometeu. Por isso que denunciados não quer dizer nada. São pessoas que são meras suspeitas. A gente vai ter certeza depois que a pessoa é condenada, que aí o juiz analisou todas as provas produzidas e falou, ó, foi você, tá aqui sua pena. Certo, pessoal? Então veja, o órgão do Ministério Público oferece a denúncia e o juiz faz a análise dos requisitos da petição inicial, da denúncia. Provas de materialidade, indícios de autoria. Tem? Não tem. O que o juiz faz? Rejeita a denúncia. Rejeita a denúncia. De outro lado, o que acontece? O promotor de justiça, para oferecer denúncia, também faz uma análise. Ele não está oferecendo denúncia de tudo que chega na mão dele. Se o promotor de justiça entende que não há provas de materialidade nem indícios de autoria, o que o promotor faz? Se o inquérito policial, se no final dele não é oferecido denúncia para virar ação penal, o que faz com o inquérito? Arquiva. E aí o promotor de justiça faz o quê? Ele arquiva? O promotor de justiça arquiva inquérito? Não. O que ele faz? Não. Uma vez instaurado o inquérito, só pode arquivar com determinação judicial. Então ele pede para o juiz, ele promove o juiz falando, excelência, não tem nem materialidade ou indício de autoria, por favor, peço a vossa excelência que arquive o inquérito. Assim, na prática, entendi o que você colocou, manda para a delegacia que vai arquivar lá, colocar na caixinha. Entendi o que você colocou. Mas o inquérito, uma vez instaurado, só pode ser arquivado por autorização judicial. Então o promotor chegou no final, ele entende que não tem prova de materialidade nem indício de autoria, ele pede para que seja arquivado. Aí o juiz determina o arquivamento. Só que o que o artigo 28 diz? O juiz pode discordar do promotor. O promotor diz, juiz, não tem prova de materialidade ou indício de autoria, então requer a vossa excelência que seja determinado o arquivamento dos autos. O juiz fala, opa, claro que não. Claro que não. Aqui prova da materialidade, aqui os indícios de autoria, tinha que ter oferecido denúncia ao promotor. E aí o que o juiz faz? Artigo 28. Manda os autos ao chefe do Ministério Público, que pode ser do Ministério Público do Estado, Procurador-Geral de Justiça, do Ministério Público da União, Procurador-Geral da República. Manda os autos para o chefe do Ministério Público. E aí o chefe do Ministério Público tem 3 opções. Primeira opção, ele mesmo oferece denúncia. Ele mesmo, chefe do Ministério Público, oferece a denúncia. Segunda opção, ele designa um membro do Ministério Público para oferecer a denúncia. Então ele fala, ó, deveria, mas eu estou cheio de trabalho, então faz gentileza, seu amiguinho deveria ter oferecido a denúncia, você vai ter que oferecer a denúncia. Porque ele deveria e ele não fez. E a terceira, ele insiste no arquivamento. Fala, não, juiz, quem está errado aqui é você. E aí o juiz é obrigado a acolher a decisão. Aí sim ele é obrigado a determinar o arquivamento do inquérito. Então veja, o artigo 28 diz, se o promotor de justiça não verifica presentes pressupostos de justa causa, indícios de autoria ou provas de materialidade, pede o arquivamento e o juiz não acolhe, o juiz manda os autos para onde? O chefe do Ministério Público, Procurador-Geral de Justiça ou Procurador-Geral da República. Ele, por sua vez, oferece ele mesmo a denúncia, designa outro órgão do Ministério Público para fazer, ou insiste no pedido de arquivamento, só enquanto o juiz estará obrigado a atender. Qual que é a dúvida? Se eu designo, eu sou o chefe do Ministério Público, designo outro promotor, fala, ofereça a denúncia. Não está sendo violado um princípio? Não está sendo violada a autonomia funcional dele? O entendimento dele? Ué, eu entendo que não é. Não, vai oferecer denúncia. Sim ou não? Só para lembrar, o Código de Processo Penal de 40, Constituição de 88. Viola ou não viola? A princípio parece que sim. Se um promotor de justiça ele pode entender o que ele bem quiser, o chefe dele chega e fala, denuncia, não está violando a independência dele? Em tese sim. Mas veja, meus amigos, a faculdade de oferecer ou não denúncia, o STF já pacificou isso. Não viola o princípio do promotor natural, o fato da denúncia ter sido ofertada pelo promotor designado pelo Procurador-Geral de Justiça. O fato do Procurador-Geral de Justiça insistir que a denúncia, que a ação vá para frente, não viola, pelo simples fato de que
O entendimento é dele. Ele só está pedindo para outra pessoa fazer o trabalho. Pouco importa que a pessoa acredita. Você acha que tinha que oferecer? Não estou te perguntando isso. Oferece para mim porque eu estou ocupado de trabalho. É só isso. Então eu não estou pedindo para ela reanalisar, pensar de novo no que ela fez. Não. Só estou cheio de trabalho e eu estou fazendo isso por meio de outra pessoa. Deu para entender isso? Tá com medo? Não? Alguém não entendeu? Entendeu? Dá para me ver aqui? Ah, Felipe viu aqui. E aí, vocês entenderam? Quando o Ministério Público, então, o chefe do Ministério Público pede para outro promotor de justiça, fala, ó, ela tinha que ter oferecido, ela pediu para arquivar, veio os autos para mim porque o juiz mandou. Eu chego para ele e falo, oferece você. Eu não estou ferindo a autonomia dele, o entendimento dele? Não, porque eu estou pedindo para ele fazer. Uma ordem, né? Eu não subordinado, né? Uma ordem. Mas eu estou mandando ele fazer no meu nome. E outra coisa, eu só estou mandando ele fazer porque eu entendi assim. Porque se eu tivesse concordado com ela, fazer o quê? Mandava arquivar. Que nem seria feito aqui. Na verdade, isso é em nome do Ministério Público. Tudo em nome do Ministério Público, Não, isso. ninguém referir, porque se o promotor não concorda, o outro concorda, ele está sendo em nome do Ministério Público. Exato. Não vai ter conflito entre o Ministério Público e o Ministério Perfeito. Público. Né? Como é seu nome? Marina. Marina, perfeita sua explicação. Não há conflito interno. O Ministério Público é uma instituição una. Quando se atua em nome de alguém, se atua em nome, na verdade, da instituição. Tranquilo quanto a isso? Podemos seguir, pessoal? Pegadinha nesse negócio aí. Por que eu disse que esse princípio da independência funcional ele se subdivide em dois? Porque há um princípio implícito nele, que é o que a gente vai estudar agora, que é o princípio do promotor natural. Então veja, a independência funcional diz que o MP, enquanto órgão, e seus membros são independentes no exercício das suas funções, ou seja, eles têm autonomia de convicção, eles entendem ou deixam de entender aquilo que eles têm dentro da cabeça. O princípio do promotor natural é um princípio que se desdobra disso aqui. O que diz o princípio do promotor natural? Todo mundo que já passou pelo segundo ano, pelo primeiro semestre de segundo ano, ou seja, já teve teoria geral do processo, já estudou esse princípio. Então não estou falando com quem não sabe. O órgão acusador deve ser independente previamente designado por lei. Veja, não pode ter um órgão acusador para aquele fato. Olha, cometeu um crime, então eu vou designar você para aquele crime. Não, você já era promotor de justiça antes. Eu só estou te dando um crime porque você é promotor, pouco importa a sua vinculação com o caso. Imagina que louco seria se a gente começasse a distribuir as acusações para as pessoas interessadas. Ó, sua irmã foi assassinada, tá aqui o processo da sua irmã, você faz o que você quiser, você denuncia, você faz o que você quiser. Acabou a imparcialidade. Acabou a imparcialidade. O interesse dela é óbvio na condenação. Por isso que a designação ela deve ser prévia. A pessoa ela tem que ser previamente aprovada no concurso público, tem todos os requisitos para se chegar a ser um promotor de justiça. Certo? Só então tem a designação para aquele ato. Só então tem a designação para que ele atue naquele processo. Esse princípio está implícito na Constituição Federal. E para que ele existe? Para garantir independência, para garantir isenção, imparcialidade no processo penal. E esse princípio também é um subprincípio do... Aliás, é um princípio irmão do princípio do juiz natural. Só pode julgar a causa quem já era juiz, já foi previamente designado pelo Estado. E não foi designado o Estado, não foi designado para aquele caso. Ele foi designado para ser juiz. No caso do promotor, a mesma coisa. A pessoa já havia sido designada para ser promotor. Pouco importa o caso que é parar na mão dela. Por isso que eu digo que esse princípio do promotor natural é um desdobramento do princípio da independência funcional. Tranquilo isso, pessoal? Então, o princípio do promotor natural é uma soma do princípio da independência funcional com o princípio com a garantia da inamovabilidade que eu já citei aqui para vocês. O promotor, uma vez que ele está naquela cidade, né, no caso, numa comarca, subseção judiciária, enfim, naquela localidade, só sai de lá por vontade própria. Então, vamos relembrar um pouco quais são os princípios institucionais do Ministério Público. Primeiro, princípio da unidade. O que diz o princípio da unidade? Agora você já pode responder.
É uma instituição una. Princípio da indivisibilidade, o que significa? Quem atua é o promotor de justiça? É a instituição. Independência funcional. O que é independência funcional? Pode falar. Tem autonomia de quê? De convicção. Excelente. E por fim, o princípio do promotor natural. Esse princípio está implícito ou explícito na Constituição? Implícito. O que significa o princípio do promotor natural? Qualquer pessoa pode ser promotor de qualquer caso? Dá na telha, ele quer ser? Não. O que o promotor tem que ser? Previamente designado pelo Estado. E só para aquela função específica, para aquele caso? Não. Isso tem que estar à disposição do Estado. O caso tem que parar para ele por eventualidade, distribuição, sorteio. Mas nunca porque ele foi escolhido para aquele caso. Deu para entender isso, pessoal? Beleza. Organização do Ministério Público. Essa também é a parte que cai na prova de vocês e que com certeza vai cair uma questãozinha daqui. Então já postei uma questão dos princípios institucionais do MP, já postei com vocês que vai cair uma questão sobre a organização do Ministério Público. O que é a organização do Ministério Público? É a divisão interna dele. Gente, mas espera aí, divisão do Ministério Público? E o princípio da unidade, como é que fica nesse caso? Não fere o princípio da unidade? Por que não? Porque é divisão interna, é para facilitar o trabalho, a Constituição previu isso. Certo? É a mesma instituição. Falamos em Ministério Público, é uma instituição só. Só que o trabalho que cada órgão, que cada parte vai receber é diferente. A grosso modo, nós temos duas divisões principais. Primeiro, o Ministério Público da União e depois o Ministério Público dos Estados. Essa é a principal divisão. E os senhores querem entrar onde? Agora, nesse instante, prestando esta prova. O Ministério Público dos Estados. Futuramente, pode ser pequeno, muito, assim por diante. Mas hoje a prova que os senhores prestam futuramente é para o Ministério Público dos Estados. Mas vejam, senhores, o Ministério Público da União, por que se diz Ministério Público da União? Porque quem cuida financeiramente dele é a União. E dos Estados, quem cuida financeiramente são os Estados. Simples assim. Só que o Ministério Público da União ele é subdividido por matérias. Ele é subdividido por matérias, especialidades. Primeira subdivisão, o Ministério Público Federal. Está na moda falar do Ministério Público Federal, né? Operação Lava Jato, né? Petrobras. O Ministério Público Federal, ele é uma subdivisão de todo o Ministério Público da União. Ah, outra coisa. Por que a gente tem essas duas divisões? Porque cada divisão, aquilo que eu falei, tem uma responsabilidade administrativa diferente e tem um chefe diferente. Qual é o chefe do Ministério Público da União? Procurador-Geral da República. E dos Estados? Procurador-Geral de Justiça. Então veja, o Procurador-Geral da República ele é chefe de todos os Ministérios Públicos, ao mesmo tempo, porque todos fazem parte de um só. Então veja, o MPF é a primeira divisão. Depois, o Ministério Público do Trabalho. Depois, o Ministério Público Militar. E por fim, o Ministério Público do Distrito Federal e do Brasil, que é nem lá nem cá, nem município nem estado, ele parou ali no meio, não sabe o que ele é da vida, é de tutela financeira da União. Então o Ministério Público que atua no MPDFT é tutelado financeiramente, as receitas, pela União. Mas isso, pessoal, precisa ficar muito claro para vocês. O fato de a receita, a verba, vir da União ou vir dos Estados, não torna o Ministério Público mais ou menos dependente. Por que não? Porque a nossa Constituição disse, gente, vai ser o Poder Executivo responsável por recolher o dinheiro das pessoas através dos tributos, imposto, taxa, por diante. Então ele vai lá e recolhe o imposto. Vamos pensar, imposto de renda, PTU, ISS, assim por diante. Recolheu, cada órgão público, vinculado a ele ou não, vai pedir o dinheiro dele. Não é porque é vinculado a ele, não é porque ele depende dele, subordinado a ele, não, é porque ele é o responsável por recolher o dinheiro público. Tranquilo isso? No caso aqui da União, é porque é a Receita Federal responsável por recolher os impostos federais. No caso dos estados, são as secretarias das fazendas por isso. Mas não é que o Ministério Público depende da boa vontade do governador. A gente vai estudar mais pra frente que tem o Ministério Público
instituição tem autonomia financeira e administrativa. Os senhores, quem já andou estudando, já viu isso aí. O que significa isso? Eu preciso só pegar o dinheiro de você, mas depois que eu peguei, meu amigo, abraço cada um no seu quadrado. Nossa, bem antiga, né? Vergonha. Vamos lá. Então vamos lá. O Ministério Público Federal, ao Ministério Público Federal, compete trabalhar, atuar junto aos órgãos da Justiça Federal. Ao Ministério Público do Trabalho, compete atuar junto aos órgãos da Justiça do Trabalho. Ao Ministério Público Militar, junto aos órgãos da Justiça Militar. Ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, compete atuar junto à Justiça de onde? Do Distrito Federal. Mas vejam, dentro do Distrito Federal, tem também Justiça Militar, tem também Justiça do Trabalho, tem também Justiça Federal. Então vejam, o Ministério Público do Distrito Federal é como se fosse, vou fazer as aspas para a câmera, está bem claro, é como se fosse a Justiça dos Estados, só que com a diferença que eles trabalham no Distrito Federal. E por fim, o Ministério Público dos Estados trabalham junto aos órgãos estaduais, junto à Justiça Estadual. E é ali que os senhores vão trabalhar. Hoje, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo responde por 1/3 de todos os processos do Brasil. 1/3 dos processos do Brasil está no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Não é a Justiça Federal, não é na soma de todos, não. Só no Tribunal, só no TJ de São Paulo tem 1/3 de todos os processos do Brasil. E é lá que o MP, que os senhores querem entrar, está atuando. Junto a. Né? Quem trabalha no MPF é procurador da República. Isso é importante os senhores saberem. A nomenclatura de cada agente, de cada membro do Ministério Público. O procurador da República atua no MPF, procurador do Trabalho, no MPD tem a piadinha infame, né? Procurador de Trabalho, é procurador do Trabalho. Então quem quer trabalhar, ter uma vida financeira bem tranquila, não ter tanto trabalho, o Ministério Público do Trabalho está aí. É aquela piadinha infame do Ministério Público de Trabalho, né? Procurador do Trabalho. O procurador militar e os promotores de justiça. Então veja, promotor de justiça é só quem trabalha no Ministério Público dos Estados e quem trabalha no Ministério Público do Distrito Federal. Não tem promotor de justiça federal, não existe isso. Tinha até uma fraude que descobriram esses tempos, eu cheguei lá no site do tribunal, o cara foi condenado porque ele fez se apresentava para as pessoas, exigia dinheiro e tal, fraudava, mas ele era promotor de justiça federal. Isso era o máximo, ele batia a carteira, promotor de justiça federal, pedia dinheiro aí para as pessoas, né? Pelo amor de Deus, né? Isso que eu mostrei para os senhores é a atuação em primeira instância, junto com os juízes. Juiz de direito, juiz de trabalho, juiz militar, assim por diante. Agora, em segunda instância, junto aos tribunais, o membro do Ministério Público tem um outro nome. Quem era promotor de justiça passa a ser procurador de justiça. Quem era procurador federal do trabalho e assim por diante, passa a ser procurador regional. Subiu um degrauzinho aí, foi promovido. Tranquilo isso, pessoal? Certo? Chefia de direção, a gente já viu, o Ministério Público da União é o Procurador-Geral da República e o Ministério Público dos Estados é o Procurador-Geral de Justiça. A gente vai ver agora os requisitos para ser Procurador-Geral da República e para ser Procurador-Geral de Justiça. Primeiro, por serem órgãos, instituições, membros da federação diferente, União e Estados, têm requisitos diferentes. O que os senhores precisam ficar mais atentos? Adivinhem só? O segundo. Né? Porque é onde os senhores estão querendo entrar. Vamos lá. Para ser chefe do Ministério Público da União, ou seja, Procurador-Geral da República, precisa ser um procurador de carreira de qualquer um dos ramos. Ou seja, eu preciso ser um procurador de qualquer um dos ramos do Ministério Público da União. Seja do Distrito Federal, Militar, do Trabalho, Federal e assim por diante. Primeiro requisito, ser membro, procurador de carreira de qualquer um dos ramos do Ministério Público da União. Segundo, ter mais de 35 anos. Então, cumprir esses dois requisitos. Preciso ser nomeado pelo Presidente da República. Mas atenção, essa nomeação não é livre,
à torta e à direita. Como que é feita essa nomeação? Há uma eleição interna. Há uma eleição interna. Quem quer ser Procurador-Geral da República? Com mais de 35 anos e tal. A pessoa se inscreve, faz uma eleição interna. Quando termina essa eleição, gera uma lista tríplice. 3 nomes mais votados. Esses 3 nomes mais votados são enviados para o Presidente da República. E aí ele pode escolher qualquer um dos 3. É comum, pelo respeito à instituição, que se escolha o mais votado, né? Faz muitos anos que isso tem acontecido. Então é comum, por respeito à instituição, que se escolha o mais votado. Depois que o Presidente da República escolhe, ele tem que ser sabatinado, entrevistado pelo Senado Federal. O que o Senado Federal vai perguntar para ele? Em tese, vai ver se ele tem capacidade jurídica. Os nossos políticos vão ver se outra pessoa tem capacidade jurídica. Na real, vou mandar umas perguntas meio políticas para ele, para saber os posicionamentos dele, né? Se está junto, se está igual, se vai arquivar as coisas, se não vai, vamos fazer esse tipo de pergunta. A gente sabe como acontece, mas a sessão é pública, tá? Não é nada escondido não. No dia que tiver nomeação, liga na TV Senado. Depois que aprovou, o Senado Federal vai aprovar por maioria de votos, ele se torna Procurador-Geral da República por 2 anos. Sem limite de recondução. O que significa isso? Ele é escolhido Procurador-Geral da República e depois ele pode ser de novo, e de novo, e de novo, de novo, até a hora que ele aposentar. Tem que passar por todos os requisitos, né? Mas se ele for aprovado e passar indefinidamente. Pergunta: Procurador-Geral da República pode perder o cargo antes dos 2 anos? Pode, né? Andar na linha, as pessoas têm que andar na linha, né? Não chegar lá no topo e falar, claro, vocês me obedecem, que é o que manda aqui. Não é assim que funciona. Como acontece a destituição do cargo? O Presidente da República provoca o Senado Federal. Então o Presidente da República fala, olha, o Procurador-Geral da República está cometendo determinada infração, determinado ilícito, quero que ele perca o cargo. E aí o Senado Federal, que deu o cargo a ele, vota por maioria absoluta para destituir ou não. Certo? Agora vamos ao que nos interessa. Procurador-Geral de Justiça. Primeiro requisito para ser Procurador-Geral de Justiça: tem que integrar a carreira do Ministério Público Estadual. Óbvio, né? Se eu sou do Ministério Público Federal, não posso ser Procurador-Geral de Justiça. Cada um no seu quadrado. Tem que integrar a carreira do Ministério Público Federal. Novidade: não tem idade mínima para o cargo. Antes tinha uma discussão, faz um tempinho já essa discussão não existe, mas é bom apresentar para vocês. Se tinha, se não tinha, porque a Constituição Federal fala que o Procurador-Geral da República tem que ter, então será que as Constituições dos Estados... Aí vem o STF, num recurso extraordinário, e diz o seguinte: cada Estado escolhe se tem ou se não tem. Se a Constituição delimitou para o Procurador-Geral da República, é porque a Constituição é federal. Agora, se o Procurador é estadual, o Estado que escolha. Aqui em São Paulo, não tem idade mínima. Então, a primeira diferença. Nomeação. Eleição pelo colegiado de promotores. Lista tríplice, mesma coisa. Abre-se as inscrições. Aí todos os procuradores de justiça... Vejam, não é só procurador de justiça pode concorrer. Promotor de justiça, que está na primeira instância, não pode concorrer para ser Procurador-Geral de Justiça. Está na lei complementar do Ministério Público isso. Então veja, primeiro, colegiado de promotores, lista tríplice. Quem quer ser Procurador-Geral de Justiça aí? Aí vai lá os membros do Ministério Público, os procuradores de justiça em segunda instância, se inscrevem e fazem uma eleição novamente. Votam. Quem vai ser os 3 mais votados, essa lista tríplice vai ser levado a cargo do chefe do Poder Executivo, ou seja, vai ser levado ao governador do Estado. E há alguns anos, por respeito à instituição, tem se escolhido o mais votado. Pessoal, bom, eu ali entrou um pouquinho mais acelerado, mas deu tudo certo. Pessoal, para a gente retomar, a gente está falando da... entendi que vocês tinham me perguntado no intervalo ali. Como é seu nome? Carol. É verdade, eu esqueci de mudar esses estados aqui. Mudei só aqui. Vamos lá. Cargo, chefia do Ministério Público dos Estados é chefiado
nomeado pelo Procurador-Geral de Justiça tem que ser membro de carreira do Ministério Público Estadual, né, daquele respectivo estado. Qual que é a idade mínima para ser Procurador-Geral de Justiça? Não tem. E para ser Procurador-Geral da República, 35 anos. Por que não tem? Porque cada estado delimita o seu. Em São Paulo, por um acaso, não tem, tá? A nomeação é feita uma eleição dentre os procuradores de justiça, formado uma lista tríplice, encaminha para o governador do estado, que escolhe quem ele quiser, né? Mas aqui em São Paulo, costuma-se, nos últimos 20 anos, tem se escolhido o mais votado. Depois, o que é diferente também que eu queria chamar a atenção dos senhores aqui, que eu esqueci de chamar antes do intervalo. Não depende de aprovação da Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa é o poder legislativo do Estado. Lá na União a gente tem aprovação que depende do Senado Federal, aqui não. Nomeou pelo governador, está nomeado. Em nome de Jesus, vai, filho, atua aí pelos próximos 2 anos. Tá? Pode ser reconduzido uma única vez. Depois disso, não pode. Destituição é possível também por provocação da Assembleia Legislativa. Agora a Assembleia Legislativa atua. A Assembleia Legislativa não atua para dar posse para o PGJ, mas atua para destituí-lo. Isso também é importante. A pedido do presidente, no caso do governador do estado, não. Qualquer cidadão pode pedir. Só que, claro, vai ter aquela análise para ninguém que não gosta do cara, chega lá, destitui e tal. Mas qualquer cidadão pode fazer essa provocação da Assembleia Legislativa. Inclusive deputado estadual, qualquer pessoa geral. Tá? Tranquilo isso, pessoal? Fiz um quadrinho de comparação para vocês. Aqui, ó. Ser promotor de justiça, ó, para ser do MPU, para ser chefe do MPU, precisa ser promotor de carreira de qualquer MP. Promotor, né? Procurador, né? Ser integrante daquele MP. Ter 35 anos no mínimo, aqui não tem idade. Nomeado pelo presidente e aprovado pelo Senado. Aqui o colegiado faz uma lista tríplice e o chefe do Poder Executivo escolhe. O que é o colegiado? Vocês viram essa palavra mais uma vez. É todo mundo do Ministério Público, só que aqui é mais restrito, não é todo mundo, incluindo os promotores de justiça, não. Só os procuradores de justiça. Mandato de 2 anos, aqui também. Prorrogação ilimitada, aqui só uma vez. Destituição por ordem do presidente, autorizada pelo Senado. Deliberação do Poder Legislativo, meramente. Tranquilo, pessoal? Garantias do Ministério Público. Garantias do Ministério Público é o 6º tópico, o 3º que eu aposto com vocês que vai cair na prova dos senhores. Vai cair. Se não for garantias institucionais, vai ser garantias dos membros. Eu aposto na garantia dos membros, mas pode ficar com garantia institucional. O que são garantias institucionais? São direitos, prerrogativas asseguradas ao órgão do Ministério Público, à instituição do Ministério Público. Ao passo que garantias dos membros são aquelas asseguradas aos promotores de justiça. Agora eu vou falar mais específico, em vez de ficar falando assim de forma genérica, membro do Ministério Público, incluindo os procuradores, incluindo os promotores, não. Vamos falar no que interessa a gente aqui no concurso do MPST, que são os promotores, tá? Os procuradores. Então, garantias são direitos dados aos promotores de justiça para que eles atuem nas suas funções sem sofrer nenhuma influência do poder econômico, do poder político, da mídia e assim por diante, certo? Ou seja, são garantias, direitos dados a eles para que eles possam trabalhar com tranquilidade. Garantias institucionais são 3. Primeira garantia, autonomia funcional. O que significa isso? O MP não é vinculado a nenhum outro órgão estatal. Não faz parte do Poder Judiciário, não faz parte do Executivo, nem do Legislativo. Faz parte do quê? De nada. Ele é um órgão do Estado fora dos 3 poderes. Mas ele tem uma incumbência, fiscalizar o funcionamento de todos eles. Lembra que a gente falou da defesa do regime democrático? Então ele não está integrando nenhum poder da República. Isso é autonomia funcional. Autonomia administrativa. O Ministério Público escolhe como ele vai funcionar. Como assim, Iago? Quantos promotores precisam ter? Sei lá, o MP que vai decidir que vai abrir concurso ou não para o promotor de justiça. O MP que vai decidir se vai abrir concurso ou não para o estagiário. O MP que vai decidir quem que vai ser promovido ou não. Não depende de outros poderes para fazer isso. Está dando para entender isso? A autonomia administrativa. Tem que comprar papel para impressora, tem que fazer licitação para comprar computador. Quem decide isso? O próprio Ministério Público. Ele se organiza.
precisa de uma casa, alugar uma casa, construir um prédio, assim por diante. Ele organiza o próprio funcionamento. Autonomia financeira. Ele tem uma verba destinada a ele. Então veja, se o MP, vamos falar do MPSP, o MPSP vai apresentar um projeto de lei para o governador do estado. Ó, em 2017 eu vou precisar de tantos milhões de reais para funcionar. O que o governador tem que fazer? Manda o projeto para a Assembleia, porque todo projeto de lei segue assim, vota lá na Assembleia, vota, aprova. Depois que o governador tira dos cofres públicos os 30 milhões, estou chutando, né? É bem mais que isso. Tira os 30 milhões e dá para o Ministério Público, é dele. Acabou. Ele que se administre. Porque ele tem autonomia para isso, não precisa ficar dependendo. Porque imagina, ó, estou investigando o governador do estado. Ih, eu sei que você está me investigando, eu estou ligado que você está precisando de promotor, não vai abrir concurso ano que vem não. Dinheiro daqui não sai. Imagina que horrível, o MP não ia funcionar mais, quem estava no poder tinha um poder absoluto. Então, para garantir que isso não aconteça, é assegurada a autonomia financeira. O membro do Ministério Público, o chefe, né, no caso, o chefe do Ministério Público manda um projeto de lei, o governador do estado analisa e manda para a Assembleia Legislativa. Por que ele tem que analisar? Porque não tem como o chefe do MP falar que é R$1 trilhão, sendo que só coleta 500 milhões. Então ele vai fazer essas adequações para uma questão técnica. Mas veja, adequações técnicas, justificadas, para não ter o quê? Perseguição. Tranquilo isso? São só essas três autonomias, são só essas três garantias institucionais, ou seja, asseguradas à instituição do Ministério Público, para o bom funcionamento do Ministério Público. A pergunta, o fato de o presidente da República ter que indicar o chefe do Ministério Público da União, que por sua vez tem que ser entrevistado, sabatinado pelo Senado Federal, fere a autonomia funcional? Ou seja, ele vai atuar, mas não fica dependendo dos outros poderes? Não depende dos outros poderes, tá? O funcionamento dele não vai depender dos outros poderes. O que vai acontecer aqui é um desdobramento da Constituição, que vocês devem ter estudado no segundo ano, ou se não estão estudando agora, que é chamada Teoria dos Freios e Contrapesos. O que significa isso? Nenhum poder é tão ilimitado que o outro não possa ajudar a controlar. Mas não é assim subordinar, ó, eu mando em você, não. É no seguinte sentido, eu estou tirando toda essa sua liberdade restrita e absoluta, mas você continua livre dentro daquilo que o Estado te garante. Todos os poderes entre si têm essas possibilidades, um controla o outro. Veja, a gente viu agora um processo de impeachment. O que significa isso? O chefe do Poder Executivo, que é um poder independente, teve as liberdades, né, o seu gerenciamento próprio tolhido pela vontade do Poder Legislativo. Veja, o Legislativo se sobrepôs ao Executivo. Agora a gente fala do STF, a gente fala, ah, mas eu sou contra ficar nomeando, mas veja, é a possibilidade de um poder exercer o controle sobre o outro. Então, todos os poderes exercem entre si uma forma de controle, para que nenhuma instituição do próprio Estado seja absoluto. Deu para entender isso, pessoal? Então, não é violação a isso, muito pelo contrário, é cumprir com que todo o Estado, todas as representações do povo, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, possam ter controle sobre as outras instituições do Estado. Tranquilo? Agora, as garantias aos membros do Ministério Público são três. Não estão expressamente desta forma elencadas na Constituição, mas ela fala o quê? As garantias dos juízes, dos magistrados, são as mesmas garantias dos membros do Ministério Público. Ou seja, o que o juiz tem de garantia, o promotor de justiça tem também. Primeira garantia, vitaliciedade. Quem pode me explicar a vitaliciedade? O senhor já viu. Pode falar, pode falar. Fala. Depois de 2 anos, ele não perde mais o cargo. Nunca mais? Não, se eles for condenados, Só depois de sentença judicial transitada em julgado. Vitaliciedade é o quê? Depois de garantida a estabilidade do servidor público, veja, todo servidor público tem estabilidade no emprego, todo. Qual é a diferença? Todo servidor público tem estabilidade. A diferença é que nem todo servidor público tem vitaliciedade. Porque o servidor público ele pode perder o cargo depois de processo
administrativo, que pode, por sua vez, ser revisto pelo Poder Judiciário. Agora, quem tem vitaliciedade, no caso, juízes e promotores, só podem perder o cargo depois de sentença judicial. Ou seja, ele tem que ser processado com esse fim. Não com esse fim, né? Vamos supor uma sentença penal. A gente vai ver amanhã os efeitos da sentença penal. Uma delas é a perda do cargo ou da função pública. Se ele é condenado penalmente, perde o cargo ou a função pública. Então, se tem um promotor de justiça que é condenado por qualquer crime, homicídio a crimes de prevaricação, suborno, e assim por diante, ele perde o cargo que ele exerce. Sentença judicial transitada em julgado. Vitaliciedade. Inamovibilidade, já falamos dela. O que significa isso? Depois que o promotor se estabelece na localidade, vamos pegar o caso do MPST, depois que o promotor chega na comarca, ele só sai por vontade própria. Mas tem exceções. Qual é a única exceção admitida para flexibilizar a inamovibilidade? O interesse público. O interesse público. Mediante provocação do Conselho Superior do Ministério Público, aquele promotor de justiça determinado pode ter a sua inamovibilidade não é extinta, flexibilizada para um caso. Então veja, geralmente, claro, se pergunta, se aquele promotor, se determinada região está precisando de mais promotor de justiça do que a outra, vamos perguntar, tem alguém querendo vir para cá? Sempre tem alguém que quer. Sempre tem alguém que quer mudar, quer ficar mais perto da família, quer estudar num lugar melhor, enfim. Sempre tem um promotor de justiça que vai. Mas e se não tiver? Nenhum promotor de justiça fala, eu não vou. Aí o chefe do Ministério Público vai chegar e falar, ei, você vai para lá. Não por perseguição, mas pelo interesse público. Estamos precisando de promotor lá, ele é o promotor mais experiente aqui da região, estamos precisando de uma ajuda lá. Como que eu faço para ela ir? Como que eu obrigo ela a ir? Voto no Conselho Superior do Ministério Público. O que é o Conselho Superior do Ministério Público? É um colegiado de procuradores de justiça, dentre eles o chefe do Ministério Público, o decano, os representantes de várias instituições dentro do Ministério Público. Então forma lá um colegiado. Esse colegiado vota se é razão ou não de se reconhecer o interesse público e se flexibilizar na mobilidade. Depois que se fez isso, depois de ter sido aprovado no Conselho Superior do Ministério Público, só aí é que ele se é removido. Então veja, um ato de perseguição política do Procurador-Geral de Justiça não vai dar em nada. Eu quero que você vá para lá. Vai ficar querendo. Vai ter que provar perante o colegiado superior do Ministério Público que tem um interesse público que não pode ser suprido de nenhuma outra forma. Por que essa importância é muito grande? Porque essa garantia é constitucional. Não é a lei que está dando, é a Constituição. E para assegurar o quê? Que princípio que a gente viu que fica assegurado com isso? Promotor natural e o outro. Independência funcional. Então o promotor vai poder atuar da forma que ele bem entender, de acordo com a sua convicção, sem sofrer perseguição política. Tranquilo isso? E como é um princípio importante. E por fim, irredutibilidade de vencimentos. O que eu preciso chamar a atenção dos senhores, porque eu já vi uma questão cair assim. A irredutibilidade dos vencimentos significa o quê? Os subsídios. Que ele não pode ganhar, se uma vez fixado o salário dele, ele não pode ganhar menos daquilo que foi fixado. Mas, se a moeda se desvaloriza, não significa que ele está perdendo dinheiro. O que eu quero dizer com isso? Hoje, com R$5 você compra tantas coisas no mercado. Se a inflação sobe, com R$5 você compra menos coisas no mercado. Ah não, irredutibilidade de subsídios, vamos aumentar o salário do promotor. Não. Se a moeda desvaloriza, não tem nada a ver com a irredutibilidade de subsídios. Já foi pergunta de prova do MP, difícil isso, né? Pegadinha isso aí. Pegadinha, sacanagem isso, mas é verdade. A irredutibilidade ela tem que ser real. Se ele ganha 20 mil, ele tem que continuar ganhando 20 mil. Ele pode ganhar mais, mas ele pode ganhar menos. Tranquilo isso, pessoal? Por que isso? Mais uma vez, para promover os princípios que o Ministério Público se propõe a defender. Como que o promotor, que depende do Procurador-Geral de Justiça para autorizar o pagamento dele, vai começar a investigar o governador do estado que nomeou ele? O governador do estado, que é amigo dele, por exemplo, não teria essa independência. Todas as garantias são direitos assegurados ao Ministério Público, enquanto instituição, e aos seus membros, para garantir efetivamente que os membros possam exercer as suas funções
sem risco de perseguição política, econômica e assim por diante. Tranquilo isso, pessoal? Impedimentos ou vedações. O que é isso? Ao passo que você tem uma série de garantias que te asseguram o direito de ser membro do Ministério Público e atuar, ser efetivo, ser efetivamente atuante, né? Ou seja, exercer as suas funções rijo, o que você tem de outra banda? Você tem uma série de impedimentos, ou seja, você tem uma série de vedações legais de atividades incompatíveis com a sua função de promotor de justiça. Então veja, a Constituição fala que é vedado ao promotor de justiça receber a qualquer título e sob qualquer pretexto honorários, percentagens ou custas processuais. Gente, promotor de justiça vai ter um outro inciso que é um pouco semelhante. Está mais para frente. Promotor de justiça não é para receber dinheiro. De nenhuma forma. Ele só recebe o dinheiro dele de uma forma. Na conta dele, no final do mês, porque o Estado pagou. Só isso. Promotor recebendo capo, promotor recebendo dinheiro de processo, está muito estranho, está muito ilegal. Não é para receber dinheiro. Mais uma vez, para garantir a independência funcional dele. Então veja, não é proibido, é vedado receber a qualquer título ou pretexto honorário. Quem recebe honorário é advogado. Os honorários do promotor são pagos no salário dele no final do mês. Só isso que o promotor recebe. Só. Entendeu, né? É vedado ao promotor de justiça exercer a advocacia. Tem exceções? Olha, tinha, hoje não tem mais. Lá no artigo 29, parágrafo 3º da DCT, que é o ato das disposições constitucionais transitórias, diz o seguinte, que o promotor de justiça podia, nas localidades em que não tinha defensoria pública, na defesa dos direitos individuais indisponíveis, exercer em nome dessas pessoas a advocacia. Só que, gente, isso caiu. Ou tem defensoria pública, ou tem convênio da OAB com a defensoria pública, que todo mundo já ouviu falar. Nomeia um advogado e o Estado paga os honorários lá para o advogado. Só isso. Não tem mais hoje possibilidade do promotor exercer a advocacia privada de forma alguma. Tá? E a quarentena? O que significa essa quarentena? Alguém sabe o que é essa quarentena? Existem duas quarentenas no cargo de promotor de justiça, chamada quarentena de entrada e quarentena de saída. Quarentena de entrada, para ser promotor de justiça, a gente já vai ver, precisa contar com no mínimo 3 anos de atividade jurídica. Quarentena de entrada, precisa ter experiência de no mínimo 3 anos na área do direito. Início de entrada. E a quarentena de saída? Perfeito, como é seu nome? Adriane diz o seguinte, perfeitamente, a quarentena de saída é, depois que o promotor de justiça se aposenta, ele não pode exercer a advocacia na localidade que ele era promotor, por um prazo. Agora, me foge a cabeça se são 3 ou 5 anos. Eu acho que são 5, mas me foge a cabeça. Depois dê uma olhada no artigo 95 pra gente. 5? Eu acho que são 5 também, mas é que me fugiu agora. Mas veja, para a gente retomar, quarentena de saída é o promotor de justiça, depois que se aposenta, ou depois que ele deixa de ser promotor de qualquer forma, foi exonerado, pediu para sair, são 3 mesmo? Obrigado. Depois que ele pediu para sair, enfim, depois que ele deixou de ser promotor, não pode exercer advocacia no local que ele trabalhava, na localidade que ele trabalhava, pelo prazo de 3 anos. Por que isso, gente? Para não dar captação de clientela da advocacia, não roubar cliente dos advogados que já estão lá. Ó, aquele cara era tão bom que era promotor, então eu vou lá com ele. Aí pronto, mostra todos os advogados. Aí para não acontecer isso é uma das causas. Qual que é a outra causa? Ele era promotor, ele era diretamente vinculado, não vinculado, vou mudar a palavra. Ele era diretamente ligado, trabalhava todo dia com aquele juiz. Tem um contato maior com o juiz. Tem uma proximidade maior com o juiz. Será que não tira a imparcialidade do juiz sobre os outros? Filiado a qualquer partido político, nem exercer qualquer campanha política, se candidatar, fazer campanha e assim por diante. Não pode ter a função dele de promotor de justiça relacionada à atividade eleitoral. 5.
Não pode o promotor de justiça receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. É aquilo que eu falei, promotor só ganha dinheiro com um salário, subsídio caindo na conta final do mês. Se não for dessa forma, tem alguma coisa muito errada. Muito errada. Não é para receber. Sexto, exercer outras funções que lhe forem incompatíveis com a sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades. O que significa isso? Promotor, mais uma vez, não é advogado. Se algum órgão público, alguma pessoa jurídica quer tirar dúvida, não é com o promotor que tem que tirar, é com advogado. Nem se for entidade pública. Ah, mas a prefeitura quer fazer uma ação, a prefeitura queria saber se é legal ou não é ilegal, se vai dar prefeito. Meu amigo, contrata um advogado, faça um concurso público, contrate um procurador municipal, mas promotor de justiça não é para dar consultoria. Certo? Funções institucionais, para a gente encerrar. Funções institucionais, típicas e atípicas. Funções institucionais típicas são todas aquelas elencadas pelo artigo 129 da Constituição. Infelizmente não vai dar para a gente ler, mas façam a leitura em casa. O que está no artigo 129? Ah, vai cair na prova de vocês também. O que está no artigo 129? O que é dever do Ministério Público atuar? Primeiro inciso do artigo 129. Promover a ação penal pública na forma da lei. Primeira atribuição do Ministério Público. Há outras. Vocês vão ler no artigo 129, que não vai dar para a gente ver. Mas vocês vão ver que a primeira delas, promover a ação penal pública. Promover o inquérito civil. Fiscalizar a atividade da polícia. Vejam, várias atribuições da Constituição Federal. Mas o último inciso vai falar o quê? Além de outras que a lei instituir. E aí, meus amigos, com a lei é um monte de coisa. É um monte de coisa. Fiscalizar a lei nos processos civis, fiscalizar a lei nos processos de incapazes. Ela vai ser titular também das ações de tutela, defesa ao meio ambiente, das ações de tutela dos direitos transindividuais e coletivos, Código de Defesa do Consumidor. Nossa, aí o legislador tem criatividade para dar coisa para o Ministério Público fazer. Mas o que vocês precisam ter assim bem gravadinho na cabeça de vocês? Artigo 129, tá? Porque é isso que vai cair na prova de vocês. Tem funções atípicas que não estão listadas lá no artigo 129, nem não estão listadas no artigo 129, mas estão listadas na lei e que normalmente não seriam atribuídas ao Ministério Público. Só que em razão de funções excepcionais são. Hoje no ordenamento jurídico, o Ministério Público só acumula duas funções atípicas, que eu vou passar bem rapidamente para vocês. Aqui está o artigo 129, zelar pelo efetivo respeito aos poderes públicos, promover inquérito civil, defender judicialmente os interesses dos indígenas. Cara, coisa pra caramba. Requisitar diligências investigatórias. Aqui, o último inciso. Exercer, são só 9 incisos, gente, de caso vocês leiam o artigo 129. Exercer outras funções que lhes forem conferidas. Tá? Funções atípicas do MP, duas. Primeira, defesa do interesse da União na forma do artigo 95, parágrafo 2º da Constituição Federal. Vocês vão ver o que é esse artigo 95, parágrafo 2º, relativo aos interesses da União. São aqueles de defesa do território nacional, da soberania. Tá? E a segunda, ajuizar a reclamação trabalhista. Meus amigos, isso daí está caindo, tá? Eu queria pagar R$100 quem achasse uma cópia de um processo, uma reclamação trabalhista ajuizada pelo Ministério Público. Tá? Porque eu pago, porque não existe mais. Tá? Por quê? Se a galera não tem grana para pagar advogado, sindicato. E hoje, mesmo quem não tem grana para pagar, quem não está no sindicato, quem não tem grana para pagar advogado, gente, ação trabalhista, para quem os futuros advogados, ação trabalhista existe uma cláusula, em geral, chamada ad êxito. Advogado recebe ganhando ou perdendo, tá? Então você só ganha se você ganhar a causa. Não, o advogado ganha mesmo se perder. Nas ações trabalhistas é comum, embora não seja obrigatório, que os advogados só recebam se ganhar. É comum, é praxe no mercado. Significa ad êxito. Ou seja, é difícil o Ministério Público ajuizar uma reclamação trabalhista, mas a CLT
Lá no parágrafo 3º do artigo 407, autoriza também. Beleza? Aqui vai falar do membro do Ministério Público. Pessoal, deixa só a gente encerrar, porque isso aqui também é rápido e é importante. Como ser um promotor de justiça? Primeira coisa, concurso público de provas e títulos. O que significa isso? Primeiro, aquelas provas que a gente conhece: prova de xizinho, prova escrita, prova oral e os títulos. O que são provas de títulos? Alguém sabe? Provas de títulos são as carreiras, as funções que já exerceu, se você tem mestrado e doutorado, são os títulos que você acumula ao longo da sua experiência. Então, o primeiro requisito, ser aprovado em concurso de provas e títulos. Ser bacharel em Direito. Terceiro, comprovado o exercício de no mínimo 3 anos de atividade jurídica, quarentena de entrada. 3 anos. E a residência do promotor procurador tem que ser aonde? Na localidade em que ele está exercendo a profissão. Então, depois que eu sou aprovado, virei promotor de justiça, aonde que eu tenho que morar? No lugar que eu exerço a minha profissão. O juiz, a mesma coisa. Ah, mas eu conheço a juíza de Pinda, que ela mora em São José. Pode morar fora da comarca mediante autorização dos superiores. Mas a regra é, se virou promotor, se virou juiz, tem que ter a residência fixada no local de trabalho. Beleza, pessoal? A gente vai encerrar então a aula, o vídeo. Eu agradeço a todo mundo que está presente assistindo pelo YouTube. Acompanhe as outras aulas também. Muito obrigado pela companhia e boa tarde.